E aí, prezado, tudo bem? Eu sei que a apresentação conta, mas é porque tá muito quente aqui e não tinha alternativa, né? Era isso ou o barulho do ar-condicionado. Então por isso que eu tô de regata. Mas vamos lá. Vamos à informação. O vídeo 1 deu muito bom, deu visualizações como há algum tempo não acontecia aqui no canal. Resolvi fazer a parte 2 e deixar claro alguns outros aspectos para vocês. Lá vocês viram que coisas que foram combinadas não aconteceram. E aí tem a questão do conflito de gerações, né? Que eu cito que a geração Z realmente ela está certa em operar do jeito que está operando e que isso também, de uma certa maneira, qualifica, eleva a condição de uma galera que já estava há um tempo sem conseguir ser absorvida no mercado. Então, o que, que nós estamos. Qual o momento que nós estamos vivenciando agora? Nós estamos em uma fase de ruptura. E é um momento de ruptura e ele é disruptivo ao mesmo tempo. Por quê? Muita gente fala apenas de a geração Z é a que menos trabalha, a geração Z não quer trabalhar, e os millennials também reclamam de tudo. Na verdade é o seguinte, se vocês todos, empresários da engenharia, também gestores e também o pessoal que trabalha para essa galera, se todos vocês tomarem cuidado com uma única coisa, chamada comunicação, se vocês derem atenção a este fator, isso vai revolucionar a empresa de vocês, seja ela qual for. E por que eu falo isso sem medo nenhum mesmo, não passando tanta credibilidade estando de regata aqui? Mas é como eu falei, tá quente. Eu tenho que pontuar que, cara, eu tenho anos de praça. Eu vou fazer agora, nos próximos meses, 39 anos. E eu já tô no mercado, eu comecei a trabalhar com 11. E não foi porque eu quis ou porque... Não, é porque a vida me levou para isso. Então eu era obrigado a ir pros trabalhos, muito para ter os olhos da minha mãe em cima de mim, ou do meu pai, e num outro tanto para ajudar a complementar a renda. Ponto. Então eu já vivenciei todo tipo de empresa que vocês podem pensar. Fábrica de calçado, fábrica de tecido, fábrica de jaquetas de couro e depois de nylon. Depois passei por metalúrgica, passei pela construção civil de lá ajudar a virar massa, concreto, a trabalhar com calha, né? Então parte de algerosa, como eles chamam, junto da construção. Tudo isso por conta do meu pai, o resto todo por causa da minha mãe com essa questão de fábrica. Depois, por conta própria ali com os meus 14 anos, enveredei pro lado da metalúrgica, um pouco não por gosto nem nada, mas assim, era o que pintava de melhor, sabe? E o que pagava um pouco mais do que os outros. E aí fui desenvolvendo nesses ramos. Lá com os meus 25 anos, 23 para 25 nesse período ali, saí da metalúrgica, ou das metalúrgicas e enveredei para projetos. E lá, trabalhando com estruturas metálicas, descobri a topografia, que é o ramo ao qual o canal aqui ele mais abrange esse assunto. Que ele é um braço da engenharia civil, é um braço da arquitetura, é um braço da construção civil num todo, parte ambiental, parte biológica e assim vai, tá? Geógrafos também se utilizam, se validam de informações que a topografia utiliza, porque são tipos de comunicação inerente a todos esses setores. Perfeito, dado isso, também dei aulas numa escola de informática aqui da região, que tem 6 unidades, né? Então 6 cidades diferentes, e também, por um tempo, dei aula numa instituição onde eu fiz o curso de topografia. Dada essa informação para que vocês tenham um pouco do panorama, do background, tudo que eu vivenciei. O que eu sempre percebi? A comunicação é um dos fatores que mais influencia ou prejudica, né? Ou seja, ou ele é bom e ajuda a empresa, ou ele é péssimo e faz a empresa despencar. Comunicação. E o que eu percebo? Estamos no ano de 2026 e eu vejo cada vez mais uma comunicação precária, ruim. As pessoas elas não se importam em complementar. Aí quando tu faz um texto um pouco mais longo, ou o teu áudio, em vez de ter 30 segundos, ele tem 1 minuto e meio, as pessoas reclamam. Daí eu olho e digo, mas espera aí, a que ponto a gente chegou dos caras reclamarem de um áudio de 1 minuto e meio, onde às vezes aquele 1 minuto a mais que tu vai parar pra ouvir é o que vai mudar toda a trajetória de uma empresa. É o que vai fazer uma curva ascendente. E aí as pessoas estão preocupadas, o fulano de tal manda áudio longo, o fulano de tal manda textão. Daí eu olho e digo, tá, mas peraí, tu tá vendo que tu tá com o antolho aqui, né? Do lado dos olhos do cavalo. E tu tá enxergando só a pista A. Mas tu tem a pista B e a pista C. A pista A nem sempre é a que funciona. Às vezes a pista C ela é uma alternativa, mas às vezes o melhor é no caminho do meio. E aí os caras eles estão ali com o antolho enxergando só aquilo. Eu olho e digo, tá, mas e por que não mudar? Ajusta o teu foco, ajusta a tua mira para outro campo e muda. Para tu te posicionar às vezes melhor, basta isso aqui, ó. E aí eu olho nas empresas por onde eu passei, uma grande parcela delas, eu de fato era o melhor comunicador da empresa. Era melhor do que todos da gestão,
era melhor comunicador que todo mundo da produção ou do lugar que eu tava. Daí eu olho, pô, quando uma pessoa que ela não tem um alto cargo, ela é que se comunica melhor, tem algo errado com a empresa. E aí não é o funcionário, é na gestão, é num todo. Então assim, cara, aprendam, sei lá, se tu não tá conseguindo te fazer claro, pede ajuda hoje pro chat GPT, cara. Olha, eu tenho tal ideia, tal visão assim, assim, assado. Como que eu vou transmitir isso de maneira melhor? Outra, se tu quer ser líder de alguma coisa, cara, te treina, assim, treina o teu ser explicando coisas a ti mesmo. Compra uma droga de uma câmera, um microfone e treina, grava, dá play, escuta. Cara, isso aqui ficou bom. Será que eu explicando isso pra alguém, essa pessoa vai conseguir compreender? Será que eu explicando e desenhando, mesmo que eu não tenha um bom punho, né, uma boa empunhadura para desenho, com o que eu tô fazendo aqui de rabisco, mais o que eu tô falando, a oração, no caso, no sentido de orador, ela está fazendo algo complementar, ela está criando aquele arco que a pessoa, consegui enxergar o que eu não estava enxergando antes. Então, assim, por vários lugares por onde eu passei, inclusive em empresas de comunicação, eu era a pessoa que falava melhor. Falava melhor do que os diretores, o dono, melhor do que o vendedor. Eu tinha um vocabulário mais rico do que essas pessoas. E não tô falando isso com arrogância nenhuma, tá? Simplesmente tô dizendo, é uma qualidade, uma virtude que veio comigo. E aí eu olho e digo, pô, então assim, hoje estou na condição de trabalhar num lugar, desenvolvendo lá uma outra tarefa de liderança e uma tarefa de desenvolvimento, assim como eu voltei a projetar coisas que tem muito mais a ver com a engenharia mecânica do que com a engenharia civil e com a topografia, e eu percebo lá também que, de fato, eu sou de novo o melhor comunicador. Aí eu tenho que entender comunicação distorcida de um lado e de outro, vindo da direção e vindo da liderança da empresa, para eu ouvir os dois lados. Tá, tal pessoa quer A, tal pessoa tem a intenção de fazer A, mas está vindo com B. Como eu junto isso aqui e faço tudo virar A? Bom, entendi agora. Eu tenho que colocar um C no meio da parada. Então eu pego B, A e C e transformo tudo no texto para ficar A. Beleza. E aí depois eu repasso exatamente o A que eu entendi de um lado, de outro, mas eu repasso para cada um. Às vezes eu tenho que ajustar uma coisa ou outra por causa do vocabulário restrito daquela pessoa. Então, para que fique aqui o gancho, tá? Sim, a geração Z, ela está certa em meter o pé na porta e em colocar hoje cutucar um pouco essa ferida do cara, valoriza as peças que tu tem, olha para as pessoas, analisa o ponto. Claro, uma empresa não é uma ONG, eu sei disso. Né? Tem uma parte de mim que compreende muito bem o equilíbrio entre sindicato, que às vezes só tá lá pedindo grana, e me desculpem, sindicatos, eu sei que vocês tiveram um papel importante no mundo proletariado, eu sei disso. Não fosse essas reivindicações trabalhistas no passado, a gente estaria num regime de semi-escravidão até hoje. Beleza, fizeram o papel de vocês. Só que agora eu pergunto a todo sindicalista, faça uma coisa, feche todas as empresas e bata então no sindicato e peça uma vaga lá para que vocês ganhem o sustento de vocês. Será que o sindicato vai conseguir arrumar para vocês algum cargo igual que vocês tinham na empresa? Para que vocês ganhem tantos X? Ou eles vão lá e vão te dar um bolsa não sei do que lá que tu vai ganhar 600, 700 reais? Então assim, não dá para ter na equação só sindicato. Não dá para ter só empresário malvadão. Tem que equalizar. E para que tudo isso funcione melhor, num país onde a gente às vezes questiona algumas coisas para não falar um pouco mais do que eu deveria, e a gente tem coisas muito questionáveis em duas esferas de liderança do país, então nós temos que fazer o nosso melhor. E o nosso melhor começa em como eu vou transmitir o que eu estou entendendo. Né? Então, é isso. E pelo lugar onde eu passei, as pessoas da liderança se comunicavam muito mal. As pessoas do projeto passavam informação toda distorcida, toda picada. Aí tinha aquela coisa, eu não posso mandar áudio mais longo do que 30 segundos. Cara, desculpa, dane-se os 30 segundos, cara. Dane-se o teu 1 minuto e meio. Se a pessoa do outro lado ela não está disposta a parar 3 minutos do dia dela para dar um play e ouvir toda a instrução, ela não deveria fazer parte do teu time. Se uma pessoa ela tá te condicionando pelo tempo de limite, primeiro, tu tem um botão lá que tu consegue aumentar no WhatsApp a rotação para 1 minuto, para 1,5 vezes ou para 2. Então um áudio de 3 minutos ele pode ser ouvido em 1 minuto e meio. Então o que vale? É melhor uma informação... Coloquem na balança, o que é melhor? Mais informação a ponto de ser desnecessário eu ficar só com o que eu quero? Ou menos informação e eu tenho que adivinhar a coisa?
Então, nesse ponto, mais uma vez, geração Z está de parabéns. A geração Z está criando uma disrupção e uma ruptura que não tinha. Está criando um movimento das pessoas pararem e pensarem, cara, será que não sou eu como líder que eu não tenho que melhorar para que as coisas aqui funcionem? Será que a direção não tem que mudar o que paga? E aí é óbvio, a gente tem um país que está em uma curva descendente na parte econômica. Isso não adianta o pessoal tentar mentir e ocultar, porque basta tu ir no mercado e tu ver que hoje tu não consegue comprar a mesma coisa que 2 anos atrás tu comprava, com o mesmo valor, e a gente olha na contrapartida que a gente ganha, aliás, o que ganha, né? Vê a receita e vê o quanto tu gasta, tu vê que tu não tem mais o mesmo poder de compra. É simples. Um ananá consegue fazer isso. Então, fica aí a reflexão, fica aí o papo. Espero que eu tenha trazido vocês para complementar isso. E é óbvio, o que eu vou pedir a vocês? Deixem um comentário aqui embaixo. Vejam ali na descrição algumas coisas que podem ser interessantes para vocês nesse caminho, nessa jornada de tirar o teu toba da reta e começar a desenvolver. Tem cursos aqui, tem também informações a respeito de outros cursos que estão gratuitos em outro canal. Então, isso aqui, querendo ou não, ele é um balcão de vendas, mas ele também é algo que pode proporcionar entretenimento e também aprendizado. Deixe um like, comentário, assistam outros vídeos, tem conteúdo muito interessante aqui, muito rico, inclusive para quem pretende comprar imóvel. Então, para não cair em algumas armadilhas, procure aqui as informações. Te vejo na próxima. Um forte abraço.